Glórias, glórias, glórias ao Senhor Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. É sempre um motivo de grande alegria, um privilégio ministrar as sagradas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nessa conferência. Eu gostaria de agradecer ao pastor pela oportunidade, pela confiança a mim administrada em trazer assim uma palavra do Senhor para os corações, nossos corações, os corações da amada igreja. O tema dessa conferência é: a esperança dos salvos atrai pessoas para Jesus. Amados, agora são 8h15. Eu tenho uma hora, pelo menos. Então ninguém fica inquieto até 9h15. Aí depois de 9h15 você pode ficar inquieto, não tem problema não. Mas antes disso, todo mundo fica em paz, intercedendo pela mensagem. Se Deus quiser, ela cabe em 40 minutos. Se Ele não quiser, a madrugada é pequena. Mas estou feliz, amados. O versículo-chave da nossa conferência está lá em Romanos capítulo 5. Já abrem suas Bíblias em Romanos capítulo 5, porque eu vou fazer uma mensagem temática, não expositiva, mas eu vou estar lendo do verso 1 ao 5, e aí vocês acompanham do verso 1 ao 5. O versículo-chave é o verso 5: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Abra-se as suas Bíblias no Romanos capítulo 5, verso 1, está escrito. Amém? Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Oremos mais uma vez. Pai amado, que estamos, ó Deus, rogo a Deus por Tua igreja, para com aqueles que ainda estão sendo trabalhados, ó Pai, seus corações estão sendo quebrantados, ó Senhor, aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal com Cristo Jesus. Que o Senhor venha falar hoje, ó Pai, venha concluir, concretizar a obra, que haja arrependimento, haja salvação. Aqueles que já estão salvos, que haja aperfeiçoamento, Deus, entendimento e compreensão da sua santa vontade, para que possam dar lugar cada vez mais e crescer em santidade diante de Ti, para que se tornem instrumentos melhores em Tuas mãos, ó Deus, para propagar o Evangelho e alcançar aqueles que estão ainda perdidos. Rogo a Deus por mim, sou pó, cinza, barro, tão pecador quanto qualquer outro, ó Deus, e necessito da Tua misericórdia. Se eu venho assim me lavar, me remir no sangue precioso de Cristo, me purificar, Senhor, dos pecados, tenha misericórdia, que você venha me usar para a honra e glória do Teu santo nome e edificação da Tua igreja. É no nome de Jesus que oro. Eu digo amém. Amém, amados. Ao ler essa passagem, esse trecho de Romanos, do verso 1 ao verso 5, nós percebemos que a palavra esperança ela é repetida algumas vezes. Ela é repetida, na realidade, 3 vezes nesse trecho lido por nós. E ela é o ponto maior do tema que nós temos nessa conferência. A esperança dos salvos atrai pessoas para Jesus. Então realmente a esperança é importante, e ela está diretamente ligada com a fé.
Nós, porque cremos, porque recebemos a fé e a graça por meio de Cristo Jesus e fomos salvos, nós estamos esperando hoje. Esperando o quê? O retorno de Jesus. Nós temos essa esperança, né? Então, para Deus e para nós, a esperança é como se fosse uma luz que deveria emanar, sair de cada um de nós, a fim de guiar as pessoas perdidas a Cristo. Deveríamos ser aquela luz ao fim do túnel, deveríamos ser aquele farol a brilhar em meio às tenebrosas tempestades em alto mar, a fim de guiar as embarcações a um porto seguro. Deveríamos ter essa esperança, deveríamos emanar essa luz, pois Deus é luz e habita em luz inacessível. Está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16: somente a Ele pertence a imortalidade, e Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu nem pode ver. A Ele seja honra e poder para sempre. Amém. Paulo escreveu a carta ao Timóteo. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Nosso Deus é o Deus da esperança, que traz luz onde há escuridão. Para que vocês possam entender melhor isso, eu vou relatar aqui 3 momentos específicos na Bíblia, onde vemos Deus agir, trazendo esperança e luz. O primeiro ponto é o princípio. Onde é que acontece o princípio na Bíblia? Onde está o princípio na Bíblia? Onde ocorre o princípio na Bíblia? Pode falar, gente. O primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, né? Gênesis. Lá no verso 1, capítulo 1, verso 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos fazer aqui uma conjectura. Imagina que nenhum de vocês nunca jamais tivessem lido a Bíblia, ouvido alguma coisa a respeito da palavra de Deus, e alguém tivesse te entregado somente esse versículo, somente o capítulo 1, verso 1. Você nunca teve acesso à Bíblia, não sabe nada de Jesus, nada de Deus, e eles te entregam esse versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que é que você entenderia com esse versículo? É o primeiro versículo da Bíblia. Claro que todos vocês sabem qual é o segundo. Esse é o problema. Mas tenta se imaginar que você não soubesse. Você teria quase a plena certeza que Deus criou todas as coisas naquele primeiro versículo, porque é o que ele está falando. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no verso 2 algo nos surpreende com o seguinte relato. O verso 2 está escrito: a terra era sem forma e vazia. Quando a gente vai para algumas outras traduções da Bíblia, elas chegam a, quando não encontra essa tradução, encontra outra diferente, elas colocam assim, que a terra estava em caos, em desolação e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, sobre as águas mais profundas, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Mas por que eu falo que a gente fica surpreso no verso 2? Para a gente entender melhor o motivo da surpresa, nós temos que olhar para João capítulo 1, do verso 1 ao 3, e entender o que havia no princípio.
Ou quem estava no princípio? E lá em João capítulo 1, verso 1 ao 3 está escrito o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e tudo foi feito através dele e nada sem ele foi feito. Eu estou usando aqui agora a nova versão transformadora, que é a que eu aconselho vocês a estarem lendo a partir de hoje, se vocês não estiverem, principalmente os novos convertidos, tá? Eu usei praticamente todos os meus versos na nova versão transformadora, porque ela é mais clara, tá? E fiel também. Não é que ela seja mais fiel, mas ela é tão quanto a que a gente usa rotineiramente, né? A João Ferreira de Almeida, a corrigida ou a fiel, tá? Mas podem ler, porque ela é de confiança, tá, gente? Mas eu vou ler agora para vocês como está a tradução, ok? Na nova versão transformadora. Está escrito assim: no princípio, aquele que é a palavra, verbo, palavra, mesma coisa. Aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, por meio de quem? Por meio da palavra, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Quem estava com Deus no princípio? Quem era a palavra? Quem era o verbo? Jesus. E é o que é confirmado no verso 14. Se vocês descerem a Bíblia, se vocês abriram, antes, João capítulo 1, verso 1, aí se for lá para o verso 14, lá embaixo, antes de entrar no capítulo 2, está escrito: assim a palavra se tornou um ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai, confirmando que a palavra é Jesus Cristo. Então, se a gente quiser trocar a palavra lá em cima por Jesus, ficaria assim: no princípio, aquele que é Jesus já existia. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Jesus existia no princípio com Deus. Por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Então é importante entender e saber isso, porque Jesus estava no princípio. Acima de tudo, Jesus é o princípio. É o que está escrito lá em Colossenses capítulo 1, verso 17 e 18. Paulo escreve, concordando com João: ele existia antes de todas as coisas. Jesus existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, porque tudo foi feito em Jesus. Então quem sustenta tudo? Cristo está sustentando tudo. Ele mantém tudo em harmonia. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio. Jesus é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Aí alguém pode estar perguntando: qual é a surpresa disso? Amados, quando Deus cria alguma coisa, como é que é essa coisa criada por Deus? Perfeita. Perfeita. No entanto, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, está escrito: no princípio, quem é o princípio? Em Jesus, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, desolada e vazia. A escuridão cobria as águas mais profundas. A gente acabou de ler vários versículos falando que Deus é o quê? Luz. E Deus, o Pai, criou no Filho, que também é a luz do mundo, todas as coisas. E no verso 2, existe luz? Existe o quê? Escuridão. Se a gente fosse usar pela lógica,
a gente perceberia que alguma coisa estranha está aí. Alguma coisa aconteceu do verso 1 para o verso 2 que a Bíblia não fala. Ela simplesmente se cala. Segundo as leis de Newton, a escuridão não existe. Assim como o frio não existe, segundo as leis de Newton, a escuridão não existe. A escuridão é derivada. Na realidade, a escuridão surge na ausência de luz. Amém, obrigado. Quando as luzes foram apagadas, a escuridão surgiu. Newton conseguiu estudar a luz, mas ninguém nunca conseguiu estudar a escuridão, porque a luz é concreta, ela existe e tem como você medi-la. A escuridão só surge quando não há luz, e Deus é luz. Como um Deus de luz que criou tudo em Cristo Jesus, que também é luz, encontra-se agora no verso 2 uma terra em caos e mergulhada em densas trevas. Como que pode um Deus de luz que cria todas as coisas em Cristo Jesus, que é de luz, estar agora no verso 2 numa terra desolada, caótica e preenchida de escuridão? Isso eu não vou entrar, porque a Bíblia também não revela. Isso é coisa que vocês vão refletir em casa com Deus, tá? O foco aqui é falar sobre esperança. Mas mesmo no meio tão caótico e tenebroso, o nosso Deus de esperança bradou: haja luz. E houve luz. Esse é o primeiro tópico que eu quero falar com vocês a respeito de Deus trazendo esperança e luz e nos dando exemplo para que possamos ser a mesma coisa. O segundo tópico, o segundo momento na Bíblia onde Deus traz esperança, traz luz, é na sua encarnação, quando Cristo veio em forma humana. Depois do haja luz, a gente sabe que Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia descansou. Nós conhecemos já a história da queda do homem, do pecado cometido ali no Éden, né? A profecia dada a Adão e Eva a respeito de Cristo, o dilúvio, depois o nascimento e a separação de Abraão, Isaac, Jacó, dele veio Israel. Israel ficou escravo no Egito por mais de 400 anos. Deus levantou Moisés, tirou Israel de lá, ficaram 40 anos no deserto por desobediência. Depois Moisés ficou para trás, Josué passou para frente, e a história vai, e as tribos são repartidas, e da tribo de Judá nasce aquele que havia sido profetizado para Adão e Eva, que iria pisar na cabeça da serpente, né? E no seu nascimento a Bíblia registra: aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. João 1, verso 4 e 5. Depois da queda do homem, a escuridão espiritual veio, e o homem ficou morto em seus pecados desde então, até que Cristo veio ao mundo, nasceu em forma de homem, e nesse momento a luz brilhou novamente. Mas o versículo fala que depois que essa luz brilhou, a escuridão nunca mais conseguiu apagá-la. Jesus continuou aqui, ele pessoalmente, continuou aqui, ele fisicamente, pessoalmente, ele foi assunto aos céus para pegar a promessa do Pai, que era enviar o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que iria nos guiar, que é quem hoje tem um ministério e atua aqui. O Pai e o Filho atuam aqui hoje, mas por meio do Espírito Santo. Então Jesus foi, mas antes de ir, ele deixou pessoas, né?
Uma porta foi aberta, um caminho foi traçado e a esperança foi renovada. Onde havia somente escuridão, a luz brilhou e se alastrou. O que nos leva ao terceiro momento. O primeiro momento foi o princípio. O segundo momento foi a encarnação da palavra. E o terceiro momento é a regeneração. É um novo nascimento. Jesus falou: vos necessário é nascer de novo. Desde o pecado cometido por Adão, a gente herdou a natureza caída, andâmica, e também nos tornamos pecadores. Desde então nós estamos mortos. Então nós estávamos sem esperança, nós estávamos sem as promessas, mortos em nossos pecados e afastados de Deus. Éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência, até que a esperança veio ao mundo. A luz encarnou e fez com que todos os eleitos se tornassem filhos da luz. Está escrito, e é por isso que a escuridão nunca mais venceu a luz, porque Cristo foi, mas enviou o Consolador, e desde a sua ida, o Espírito Santo tem desenvolvido o seu ministério aqui na terra, tem convencido pecadores da justiça, do pecado e do juízo, e pessoas têm sido salvas por Deus, têm sido cheias do Espírito Santo de Deus, têm sido usadas como instrumentos nas mãos desse Deus, têm brilhado em meio à escuridão, e a sua luz tem contagiado, tem sido transferida para outras pessoas que têm crido através dela. E é por isso que a escuridão nunca mais sobrepujou a luz. Mas Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2, no seu verso 1 a 5, o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí você fala: esses filhos da desobediência. Aí Paulo no próximo verso fala: entre eles também nós também andávamos, nós fazíamos parte desses filhos da desobediência, se é que todos aqui estão salvos, lavados e remidos no sangue de Cristo. Porque se houver alguém aqui que ainda não se rendeu à senhoria de Cristo, ele ainda é contado como um filho da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Gente, um momento para reflexão e autoexame. Você tem feito a vontade de quem na realidade? Se examine, pare um pouquinho aí. Quem é que ganha aí nesse queda de braço? Tem sido você ou tem sido o Espírito Santo? Porque o que é natural do pecador é ser altivo, é ser arrogante, é ser soberbo, a achar que é alguma coisa e que tem algum tipo de autoridade. Nós pecadores somos assim. Os cristãos salvos são assim, mas o Espírito Santo está dentro dele trabalhando. Então, pela misericórdia e capacitação do Espírito Santo, Deus nos convence, porque Deus, louvado seja o Senhor, é maior do que nós. E aí nós temos a oportunidade de arrependimento. Mas somente um cristão arrependido, que creu, que se rendeu, é capacitado pelo Espírito Santo a crescer nessa humildade, nessa submissão. É por isso que eu estou perguntando: quem hoje está vencendo a queda de braço? Porque você tem pensamentos e Deus tem os seus mandamentos. Você acha que isso não tem nada a ver, mas Deus fala que tem a ver. E nessa queda de braço, quando Deus não aparece numa teofania com um anjo de
5 metros com asas, falando, você se converte nisso, mas Deus usa um pequeno, uma mula como eu, para poder falar alguma coisa. Para quem que você tem dado ouvido? Para o coração empedrado? Porque realmente nenhum de nós somos alguma coisa diante de Deus, mas Deus, pela misericórdia, concedeu o ministério da reconciliação para os salvos. E Deus usa seres humanos imperfeitos, mas que estão se submetendo e aprendendo dele para instruir outros. E às vezes, pessoas jovens, ou um pouco mais velhas, ou muito jovens, acham que sabem mais, experimentaram mais, viveram mais, têm uma intimidade maior do que pessoas que têm 30, 20, ou pode ser até poucos anos de vida cristã, mas que se entregaram literalmente e morreram no processo e já são mais maduras do que muita gente que tem 50 anos de igreja. Porque o que conta não é o tempo da igreja, e sim a transformação que está acontecendo naquela vida. E às vezes Deus usa alguém para promover santidade na vida de cada um de nós, e porque eu acho que não é assim, eu rejeito. Porque às vezes a pessoa não tem uma posição de autoridade, não tem um cargo na igreja, não é um diácono, não é um presbítero, não é um pastor. Quem é você para estar me falando alguma coisa? Eu já ouvi isso várias vezes. Eu falo assim, eu sou a mula, porque Deus usou uma mula para repreender um profeta. Eu sou a mula. Se Deus usou uma mula, eu acho que eu devo ser um pouquinho melhor do que isso, que Deus me fez a imagem e semelhança dele, pelo menos eu acho, né? É o que a Bíblia ensina. Se Deus usou uma mula, não pode me usar? Não pode usar os demais? Não pode usar o pastor? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque o processo de santificação, amados, não acontece da noite para o dia, ele leva tempo. Mas aquilo que você não venceu, Deus vai usar alguém para poder te orientar, para te poder revelar, para te poder mostrar, para que você possa enxergar, porque às vezes você sozinho não enxerga. E nessa hora não fique com raiva do instrumento que Deus usa, porque às vezes esse instrumento nem fala nada com medo de ser retaliado. Eu vou chegar para fulano e falar alguma coisa? Você está doido? Eu vou escutar tanta coisa se falar, e é isso que a gente pensa às vezes. Às vezes não, muitas vezes. Muitas vezes. Então não subestimem quem Deus usa para trazer informação. Vá para a Bíblia. Se a pessoa estiver usando a Bíblia e estiver na Bíblia, tenha cuidado. Tenha cuidado. E éramos por natureza também filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira aqui, gente, em outras traduções vão colocar assim: éramos por natureza destinados para a ira, porque estávamos lá em desobediência, em rebelião, vivendo no mundo, vivendo no pecado, estávamos perdidos. E se Jesus voltasse naquele momento, antes da gente se converter, qual era o nosso destino? Lago de fogo, tá? Mas pela infinita misericórdia de Deus e sorte nossa que fomos salvos, nós estamos aqui hoje. Mas tem muita gente da nossa família que não está, muita gente entre os nossos amigos que não estão, e a gente tem que dar o nosso melhor para ser luz. Temos que demonstrar aquela convicção da esperança de aguardar o retorno de Cristo, algo vivo diante das pessoas que estão ao nosso redor, para que elas possam de alguma maneira ser impactadas. Não podemos ser mais do mesmo, um cristão comum, nominal, que é cristão porque levantou a mão um dia, passou pelo batismo alguns meses depois, e depois vem na igreja todo domingo, e devolve o dízimo, e canta os louvores, está tudo bom. Deus não nos chamou para isso, a gente ainda vai ver um pouco mais à frente, apenas para isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, aí o tempo todo Paulo fala, nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira, nós estávamos mortos em nossos pecados, estávamos em trevas, tá? Estávamos em trevas. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Verso 5. Lá em Efésios 5:8, Paulo escreve: porque no passado vocês eram trevas,
mas agora são luz no Senhor. Vivam então como filhos da luz. Os filhos da luz, supostamente, têm que ser diferentes dos filhos das trevas. Pedro chega a escrever: sejam vós santos em toda vossa... Alguém sabe completar? Maneira de viver. Então Pedro está colocando ali que não é só o coração que Deus quer, que é o que geralmente o cristão, como o pastor falou, medíocre, que fica com o básico. O pastor estava falando sobre a gente não fazer apenas o que dá, mas dar o nosso melhor. É o que o cristão apenas salvo, que vai receber aquele galardão de fêmur, que vai ser provado pelo fogo, e ele vai ser salvo porque ainda bem, não depende dele para ser salvo, depende do que Jesus fez por ele. Ele vai ser salvo porque Deus o salvou, e não porque ele se salvou. Mas o galardão vai ser nada, porque ele faz apenas o básico. É esse cristão que fala assim: Deus quer o coração, não quer mais nada na minha vida. Eu posso fazer todo o restante que eu quiser fazer na minha vida, porque eu já entreguei minha vida para Jesus, e a única coisa que Deus quer é meu coração. Ainda bem que não depende das nossas obras da salvação, porque se dependesse, nenhum de nós seríamos, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Mas esse que só fala isso era uma certeza maior, que ele não estaria lá com Cristo naquele dia, porque ele quer fazer apenas o básico. Depois que Cristo foi assunto ao céu, Deus tem usado cada um de nós cristãos para emitir uma luz esclarecedora. As pessoas têm lido as nossas vidas, e quanto mais santificadas estiverem as nossas vidas, mais evidente fica quem é Cristo, quem é Deus. Quanto mais eu camuflo a minha vida, quanto mais eu me adapto e me pareço com o mundo, penso como o mundo, falo como o mundo e tudo mais que você já sabe, como você fala mais, você disfarça, você dificulta. As pessoas não conseguem perceber a diferença. Hoje em dia, para você saber que uma pessoa é cristã, você tem que conversar com ela, e às vezes tem que levar pelo menos 3 horas de relógio para ver sair alguma coisa de Deus da boca dela. Vem cá, eu acho que você é evangélico? Moça, você está 5 anos comigo, eu não sabia que você era evangélico. Está nesse nível. Você é cristão? Porque não parece. Não parece porque as várias áreas da vida não têm sido santificadas. A pessoa só entregou o quê? Supostamente, né? Porque Paul Washer fala que se seu coração for entregue para Deus, e Deus é que está fazendo a obra, porque não é a gente que faz, é Ele, e significa que o coração na Bíblia significa a essência do seu ser. Tudo que está do lado de fora é um reflexo do que acontece dentro do seu coração. Então, se seu coração está cheio de Deus, tudo exterior, tudo na sua vida vai ser transformado. Não tem como, é impossível, literalmente impossível. Mas se não há uma transformação, se não há uma mudança, se não tem algo estranho nisso aí. Então Deus nos chamou para emitir essa luz que esclarece, para promover essa esperança necessária, e que nos nossos dias está muito fácil, porque o povo tem vivido, nós temos vivido muitas aflições desde quando começou essa situação aí que a gente está vivendo no mundo aí. O mundo está indo de mal a pior. Governos que eram supostamente democráticos têm tomado atitudes ditatoriais, e no primeiro mundo. A gente está começando a enxergar que as coisas estão piorando. As coisas estão piorando. As coisas não estão melhorando no sentido político, no sentido social. As coisas têm piorado. Jesus está às portas, o nosso tempo está abreviado. E o que é que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? Está servindo para quê? Então Deus nos usa para promover essa esperança necessária, a fim de despertar aqueles que dormem, aqueles que estão dormindo, e dar novo fôlego de vida aos que estão cansados e sobrecarregados. A pergunta que não quer calar é: você tem emitido essa luz onde você se encontra, no trabalho, na escola,
Você tem sido esse portador de luz, portador de esperança? As pessoas conseguem perceber algo de diferente em você? Jesus falou que só ter aparência de sal para nada serve, a não ser ser lançado ao chão e ser pisado pelos homens. As pessoas têm percebido onde você tem depositado a sua esperança? Estamos chegando no final, amados. É uma conclusão um pouco longa, mas é a conclusão, é um bom sinal. É uma conclusão e aplicação, tá? Deus nos separou para sermos os feixes de luz, as faíscas necessárias para catalisar as reações de ressuscitação daqueles que se encontram mortos. Deus quer nos usar como desfibriladores cardíacos. Ô irmão James, que negócio doido é esse aí? Você falou em língua estranha? Desfibriladores cardíacos é aquilo que os médicos usam quando tem uma parada cardíaca. A pessoa o coração para de bater, não tem pulso, e aí o médico chega com aquela maquininha e dá aquele choque, para ver se o coração volta a pulsar. Essa maquininha somos nós. A energia vem de quem? A energia para ressuscitar o morto vem de quem? De Deus. É porque eu ainda não tenho essa capacidade de trazer ninguém à vida, não, muito menos espiritual. Mas Deus nos usa como instrumentos, porque o ministério da reconciliação está conosco. Somos nós que vamos falar, somos nós que vamos apresentar o Evangelho, somos nós que damos testemunho, é através de nós, instrumentos, que eles enxergam a luz, percebem a esperança, é através de nós. Mas a energia, a força, o poder vem de quem? De Deus. Mas só vai ter esse poder, essa força, quem estiver o quê? Procurando se encher de Deus, andar em comunhão com Deus, buscar viver em santidade, porque a luz, quanto mais santo você é, mais ela vai brilhar. Quanto mais do mundo e mundano você for, menos ela vai brilhar. Você pode até estar salvo, mas como você está todo envolto de espinhos e tudo que abafa a planta e ela não dá fruto com perfeição, o testemunho fica mal dado, e as pessoas não conseguem perceber bem a luz, tá? Então Deus quer nos usar como desfibriladores cardíacos, a fim de fazer com que os corações mortos dos pecadores voltem a pulsar novamente para a sua glória. Aquilo que aconteceu com Paulo, que era perseguidor da igreja, Deus quer fazer com a gente, tá? Aquilo que aconteceu com Paulo deve servir de exemplo para cada um de nós. O que Jesus falou para ele serve para cada um de nós, e está escrito, tá? Lá em Atos 26, do verso 16 ao 18, Jesus fala para Paulo. Agora, isso é Paulo, claro que quem escreveu o livro de Atos, a gente sabe que foi Lucas, médico, né? Paulo estava contando para um rei como foi o encontro pessoal dele com Cristo, que é o que nós devemos fazer para os incrédulos, tá? E ele estava dando testemunha de como Cristo o salvou. E aí Paulo, falando para ele, para o rei, falou o seguinte: Jesus disse, né? Agora levanta-te, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte aquilo que você viu. É a mesma coisa que Deus faz para a gente. Deus, quando nos salva, nos chama, nos separa, Ele nos chama para ser testemunha dele e para contar para os demais aquilo que Ele fez em nossa vida. Eu o livrarei tanto do seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios. Da mesma forma Deus fez conosco. Tem
Tem algum judeu aqui? Israelita? Nós somos enviados a quem? Praticamente aos gentios. Eu envio os gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz, de Satanás, do poder de Satanás para Deus. Quem é que Deus está usando e passando a autoridade para poder resgatar as pessoas? Nesse contexto era para Paulo, um cristão lavado e remido, salvo por Cristo. Mas Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele falou, que eu vou ler logo em seguida: ide por todo o mundo, fazei discípulos, ensinando-os a guardar, a obedecer tudo aquilo que vos tenho ensinado, e serei contigo até... É a mesma coisa que estava fazendo com Paulo. Ele falou para os discípulos, e esse mandamento ficou para nós nos dias de hoje. O que é que você tem feito? O que eu faço, eu acho pouco. Eu acho pouco o que eu faço. E eu tento não perder tempo. Eu tento, mas eu sei que ainda perco. Eu ainda sei que perco tempo. Como é que está aí sua vida de testemunho e evangelização dos seus colegas de trabalho, seus amigos, seus familiares? Então receberão, então ele fala, eu envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Então receberão perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé, não é por obras, pela fé em mim. Apenas aquele que crê é que é salvo, mas as obras são consequência da vida de uma pessoa salva, porque a fé sem obras, ela é o quê? Morta, tá? Não fica, eu creio, eu posso viver de qualquer jeito. Isso é do diabo, isso é do cão, não é de Deus não, tá? A mudança é consequência. Então o salvo muda. Agora aquele que é religioso não muda, ele fica só religioso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está lá em Mateus 28, 19 e 20. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Preparando essa mensagem, amados, eu estava lendo os artigos na internet e achei um estudo a respeito dessa passagem. Portanto, vão e fazei discípulos. E aprendi algo novo, que eu não sabia, mas isso é interessante. Quando a gente lê essa passagem, geralmente a gente foca onde? No id, né? Vai, tem que ir, tem que evangelizar, tem que fazer, tem que ir. E o id, como está escrito na Bíblia, parece uma ordem imperativa. É uma ordem que está sendo dada, ide. Mas o escritor que eu estava estudando no artigo, ele falou assim, mas na língua original, no grego, esse ide aí não está no imperativo. O único verbo que está no imperativo é o fazer discípulos. O ide está no particípio, reforçando o imperativo. Então não é ordem, apesar de ser importante, a gente tem que ir realmente. Como é que vai fazer se você não for? Mas, e toda seita faz. E tem seita aí que faz melhor do que nós. Todos os dias está andando aí, ó, com a pastinha aqui, batendo nas portas aí e tal, e discipulando o povo. Aqui para poder montar um pequeno grupo é uma dificuldade, né? Para abrir a porta, para receber pessoas que estão perdidas, às vezes vários empecilhos. Então nem o ID está acontecendo. Imagina fazer misericórdia. Fazer discípulo demanda, é importante você dar testemunho primeiro. Jesus fala assim: por que você quer tirar o cisco do olho da outra pessoa lá, se você não tira nem a trave do teu? Então, para fazer, você tem que viver primeiro.
Porque geralmente você vai fazer discípulos semelhantes a você. Se você não cresce na graça, não cresce no conhecimento, não cresce em santificação, se você não é nem salvo, é um religioso, se você é um religioso não salvo, você nunca vai fazer discípulo. Jesus, puxando a orelha dos fariseus, falou assim: vocês saem a buscar um prosélito e vocês fazem um filho do diabo, 2 vezes mais filho do diabo do que vocês. Jesus está falando a respeito de pessoas que não eram cristãos de verdade, saíam para evangelizar e fazer discípulo, mas eles não eram convertidos. Está lá em Mateus. Vocês fazem um prosélito, mas esse prosélito vai ser 2 vezes pior do que você. É por isso que o fazer discípulos exige ou demanda ou há necessidade de realmente ter tido um encontro verdadeiro, real com Cristo, ter nascido de novo e, se possível, ser maduro. Porque como é que você vai ensinar algo que você não sabe? Se você ainda não sabe, como é que você vai transferir algo que você ainda não tem? Como é que você vai passar mais da vida de Cristo, de Deus, se você ainda não tem essa vida para poder passar para o outro, essa luz? Então, a gente tem que se doar, a gente tem que buscar, a gente tem que fazer. Só faz discípulo quem é discípulo, quem é salvo, tá? Eu achei interessante. E aí Jesus fala: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes obedeço. Para você ensinar a obedecer, você tem que se obedecer primeiro. E buscar santificar em todos os aspectos, em todas as áreas da vida, buscar crescer em santidade, porque você vai ter que ensinar aquilo que você faz. O caráter aprovado que a gente viu lá em cima, né? A perseverança produz o caráter aprovado aumenta, fortalece a nossa esperança. Esse caráter aprovado só vem mediante a obediência, submissão, ou seja, santificação por meio da palavra de Deus. Não é assistindo novela lá na Record. Eu não vou crescer em santidade assistindo as novelas bíblicas que passam na Record. Qual é o meu tempo diário com a palavra? Quanto tempo eu tiro do dia e entro no YouTube, não para poder dar risada, vou no TikTok, no KY, no Reels, mas não para poder ficar lá assim, perdendo tempo e dando risadinha, mas, sei lá, procurando alguma coisa que seja útil, para aprender alguma coisa de Deus, em algum lugar. Jesus falou assim: quer comer, quer bebais, quer comais, façais tudo. Está usando a rede social para quê? Qual é o foco principal, primário de usar a rede social? É para quê? Dancinha? TikTok? Não estou falando que você não pode fazer. Você pode, se você estiver fazendo as outras coisas, você pode. Mas se não tiver nada das coisas de Deus e só dancinha no TikTok, aí tem uma coisa errada. Você tem que saber usar com sabedoria. É por meio de amadurecimento que expressamos a nossa fé com mais convicção diante dos perdidos. Por isso Paulo escreveu o que estava escrito lá em cima: também nos alegramos ao enfrentarmos dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. É uma das maiores evidências de uma pessoa salva, ela não retroceder, ela não voltar para trás, ela não parar, ela continuar andando, a perseverança. Jesus deixa registrado: aqueles que perseverarem até o fim, estes serão, inclusive vai ser o tema da próxima live, tá? Vou deixar aqui o merchan, que vou fazer sexta-feira que vem, Sextou com Cristo, às 8 horas, lá no meu perfil. A gente vai falar sobre perseverança em fé em tempos de apostasia, tá? Se vocês quiserem e tiverem tempo a ouvir um pouco da palavra de Deus, né? E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e é o tema, o versículo chave: e a esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Que essa esperança seja visível em nossa vida, e Deus nos use para guiar os perdidos a Ele, em nome de Jesus. Amém. Amados,
Agradeço assim a oportunidade. Pastor.